Deus seja louvado. Título desta mensagem: Levanta-te, toma tua cama e anda. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 em diante. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres. E neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que descia depois do movimento das águas sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Prezados e queridos, veja que coisa maravilhosa. Este homem, deitado numa cama há 38 anos, e agora, pela ordem de Jesus, ele é liberto. 38 anos carregado na cama, e agora ele é quem carrega a cama. Glória a Deus! Eu sei, Deus me faz saber que você está esperando há algum tempo o movimento de Deus na sua vida. Jesus deu 3 ordens para aquele paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. Essa passagem que acabamos de ler é muito conhecida, mas difícil de entender. E com respeito a esse anjo que descia a certo tempo do ano para movimentar as águas, para quem entrasse primeiro, depois do movimento das águas, era curado. Eu quero relatar para você que a humanidade é exatamente como este homem, incluindo eu, incluindo você. A Bíblia nos diz que neste lugar específico não era próximo ao templo. Em Jerusalém estamos acostumados com o templo. Jesus ia ao templo quase sempre ensinar, ministrar. É claro que ele fez a mesma coisa em outros lugares, mas esse fato não aconteceu no templo. Isso foi mais ou menos no meio do mercado público. E para ser mais sincero, seria como se fosse um hospital ou uma grande enfermaria, onde os doentes ficavam. E a Bíblia diz que havia um grupo muito grande de homens impotentes, pessoas inválidas, juntos ali esperando o movimento das águas. E é um exemplo chocante. Nos faz entender porque o povo estava doente, estavam sofrendo, tristes, sem esperança. E essa passagem mostra o povo impotente que não tinha como melhorar
é uma figura perfeita da humanidade hoje. Eu quero que você veja que não mudou nada desde aquele tempo até agora. A tecnologia mudou, a ciência mudou, a aparelhagem, tudo mudou. A ciência mudou, a educação mudou, mas a condição humana do homem é a mesma hoje. Mesma coisa como naquela época. Porque com toda a tecnologia do homem, ainda com toda a habilidade do homem, hoje o problema humano não muda. E o homem ainda não pode resolver os seus problemas. Não pode resolver os seus próprios problemas. Bendito é o nome do Senhor. Uma grande parte do mundo hoje vai para a cama com fome toda noite. E eu quero que você medite nisso. Quantas pessoas vão para a cama sem ter o que comer? E as mentes mais brilhantes do mundo, santo é o Senhor. Os homens mais poderosos do mundo, ricos do mundo, veem o que acontece e não resolve o problema. E digo que milhões vão para a cama com fome, mas muitos não têm nem uma cama para se deitar. Os problemas da humanidade hoje são chocantes, até para se imaginar. Quase metade do mundo vive numa escravidão e tem países e nações em que as pessoas quase não sorriem. Há uma tristeza na sua face, um peso, e um passa pelo outro como se fossem robôs, como se fossem zumbis. Nação inteiras de pessoas nessa condição. O amanhã para eles vai ser o mesmo de ontem. Nada senão a solidão. Mas no Evangelho de Jesus Cristo traz a você algo que traz esperança, pois aquele paralítico estava à beira daquele tanque já sem esperança alguma. E a esperança é uma palavra muito linda, muito bonita. A esperança é uma palavra que nós cristãos quase não usamos, mas ele pausou o termo fé, esperança e caridade e amor. E a esperança é o amor e a caridade. Deus tem me despertado para falar com aqueles que não têm esperança, porque muitos nem sabem o que é liberdade, vive sempre com medo, mas Deus me manda falar para você da bem-aventurada esperança. Mas o homem é impotente, o homem não tem esperança, a maioria das pessoas são pobres e afetadas pela pobreza. Bendito o nome do Senhor. Então, quando se fala de pobreza, quando se fala dos pobres, a Bíblia diz que Jesus ama os pobres. E Ele nos ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, especialmente aos pobres. Ouviu bem? Jesus disse isso e eu gosto. E eu vou te falar por quê. Porque Jesus Cristo é a única esperança. Ele despojou da sua glória, se fez pobre para nos enriquecer. Ele é a minha esperança, Ele é a sua esperança. Mas agora eu quero falar com os ricos deste mundo. Você rico pode morar numa mansão valiosa de milhões de reais, pode comprar os carros mais caros que existem e pode ter muito dinheiro nos bancos. Pode comprar o que você desejar, só não a solidão que está aí dentro de você. Porque a alma do homem é tão grande que o mundo inteiro não pode enchê-la.
Jesus disse que se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não vai te valer de nada. E a única coisa que pode encher a sua alma e te dar uma razão para viver, te dar o propósito para viver, como se levantar cedo pela manhã, com algo fora da solidão, é o Senhor Jesus Cristo em seu coração. O Senhor Jesus Cristo em seu coração e em sua vida. A raça humana não pode fazer nada, mas Jesus tem tudo de bom para a humanidade. Porque Jesus Cristo é Deus. Ele vai acabar com a guerra, vai acabar com a fome, vai acabar com a morte. A Bíblia diz que Jesus foi para este lugar onde estavam os doentes, bendito é o nome do Senhor. E ali, na verdade, era como se fosse um hospital. E eu quero que você, em pensamento, em comunhão, vá também naquele lugar onde aqueles doentes estavam, sem esperança alguma, sofrendo, lamentando. Eu vou dizer uma coisa e eu quero que você faça atenção. A igreja de Jesus Cristo nunca foi para ficar nas quatro paredes. Não importa quão lindo é o prédio, não importa quantos milhões de reais ou milhões de dólares foi gasto naquilo, e não importa quão confortável seja o assento e a tecnologia, se é boa ou não. E não importa quão linda seja a religião, se não sair do prédio para ir onde existem os necessitados, os famintos, os marginalizados, e pode ser até chamado de igreja, mas não estão fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Você está ouvindo? Você é a igreja, e foi para isso que fomos chamados, para ser o sal da terra e a luz do mundo. Quem vai para a igreja para mostrar sua aparência, sapato novo, roupa nova, joias e outras coisas mais, está perdendo o seu tempo. O mundo está cheio de problemas e você, cristão, você, irmão, não é parte do problema. Você tem a resposta do problema. Você tem Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Veja bem, Jesus disse: tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Estava nu e me vestiste. Glória a Deus. E quando estava na prisão, você me visitou. Aquele ou aquela criança magrinha que está com fome é Jesus Cristo. E quando você coloca comida na boca dessa pessoa, desse necessitado, você nunca esteve tão perto de Jesus sem perceber. E quando você abraça um drogado e diz: Jesus te ama, diga para o travesti: Jesus te ama, diga para o teu vizinho: Jesus te ama. Assim fazendo, você está proclamando que Deus é amor. Voltando ao capítulo 5, no verso 14, Jesus diz ao homem liberto: vai e não peques mais, para que não suceda coisa pior. Bendito é o nome do Senhor. De alguma forma, foi o pecado que trouxe a doença, que trouxe aquela doença para ele. Ouviu bem? Eu não sei qual o tipo de doença, qual o tipo de pecado, mas o pecado fez com que esse homem adoecesse. Senão Jesus Cristo não teria dito: eis que já estás são, não peques mais para que não te suceda coisa pior.
Agora eu quero te mostrar que isso é uma demonstração tremenda, poderosa do amor de Deus. Jesus curava as pessoas, mas nunca os repreendia ou lançava em rosto o seu pecado. Antes de curá-la, ele não lançava em rosto o seu pecado. Entendeu? Ouça bem, você que está ouvindo essa mensagem agora. Você não tem preocupação nenhuma com a sua vida e pensa assim, já era. Não tem mais jeito para mim, não tem como Deus me querer, mas escute, você está enganado. É você mesmo que Ele quer. Bendito é o nome do Senhor. E eu quero te fazer entender que Ele não te condena. Não importa o que você fez, não importa quão aprofundado estás no teu pecado. Eu quero que você entenda, Jesus, bendito é o nome do Senhor, não tem palavra alguma de condenação para você. Ele não vai fazer nada para te maltratar. Ele só vai abrir os braços e dizer, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está entendendo? Você está entendendo o tamanho do amor de Deus e a importância de se chegar a Jesus? Quando Jesus perguntou ao paralítico, queres ficar são? Ele disse, Senhor, sem saber com quem estava falando. Não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Ele disse, não tenho homem algum. Eu quero te explicar algo para você nesta mensagem. O enfermo disse, eu não tenho homem para me ajudar, as águas são agitadas e eu quero entrar e faz 38 anos que estou doente esperando. Mas homem nenhum me ajuda a entrar nesse tanque. Isso nos mostra que a nossa liberdade não vem de homem nenhum, pois somente Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou o preço pela condição humana. Pagou tudo. Não ficou devendo nada, absolutamente nada. E você não precisa de pensamento positivo, ou poder de trabalhar com a mente, ou cura interior, ou cura das memórias, ou se consultar com um psicólogo para contar os seus problemas para ele. Cristão, servo de Deus, não precisa disso. Então você diz, de que eu preciso, tendo em vista que nenhum homem pode me ajudar. Como é que o homem pode te ajudar no seu problema de casamento, quando ele mesmo está cheio de problemas? Como é que alguém pode te ajudar com suas ressacas quando ele está de ressaca? Eu não estou querendo diminuir homem algum, profissão alguma, mas eu quero que você entenda que o homem tem problemas com a culpa. É cristão, é servo de Deus, mas procura servir a Deus, mas tem pensamentos ruins, inveja, malícia, ganância. Veja bem, o problema do homem não é algo cultural, não é problema tecnológico. O problema do homem é espiritual, ou seja, ódio, concupiscência, inveja, ciúme, malícia, lascívia, assassinato, mentira, roubo. O homem não resolve esses problemas. Quem vai consultar o homem está perdendo o tempo. Nenhum homem vai te colocar nessa água de cura e de libertação. Nenhum homem vai te colocar nessa água quando for agitada.
Então eu vou te dizer o que você precisa fazer. Busque a Deus, ore com fé para fazer o impossível se tornar possível. Deus, só Deus, dá a fé para fazer o impossível. Pois, se podemos resolver nossos problemas com nossos próprios recursos, não é necessário fé, pois Deus não nos dá fé para jogar fora. Por isso ele disse: quando eu vier, será que encontrarei fé na terra? Bendito o nome do Senhor. Aquele paralítico, carregado naquela cama, chegou até perto do tanque e disse: eu tenho tentado, Senhor, mas não consigo, porque ninguém me ajuda a entrar na água quando a água é agitada. Eu fiz o que pude, mas não consigo. Mas Jesus deu a ele 3 ordens, misturada com a fé. Levanta-te, toma tua cama e anda. Deu a fé para que ele acreditasse no impossível. Sinto da parte de Deus de falar mais alguma coisa a respeito daquele anjo que descia uma certa época do ano e movimentava as águas. E quem entrava primeiro depois do movimento das águas era curado de qualquer aflição ou enfermidade que tivesse. Eu quero te falar porque Jesus foi para lá. Eu quero te falar porque Jesus foi parar naquele lugar. Em João capítulo 7, verso 37, Jesus falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, Paulo falou sobre aquela rocha no deserto que jorrava água, e a pedra, que aquela rocha era Jesus Cristo. E eu posso afirmar na guia de Deus que aquele anjo que descia ali ano após ano, ano após ano, ano após ano, e por que Jesus voltou para lá? O paralítico não sabia, porque aquele que balançava as águas todos aqueles anos estava agora num corpo de carne. Ele era o anjo, glória a Deus, se tornou homem, ou seja, o Verbo se fez carne e habitou neste mundo, enfrentou a morte de cruz para pagar a nossa dívida para com o Pai e nos libertou da escravidão, do pecado e da condenação eterna. Jesus Cristo, anjo do concerto eterno. Todo aquele que recebe Jesus Cristo em seu coração sente o movimento do Espírito Santo e recebe a cura de qualquer enfermidade que você tenha, pois ele sonda os rins e o coração, e seu poder penetra até a divisão da alma e do espírito. Você que está ouvindo essa mensagem, o problema daquele homem era enfermidade e paralisia. E você, meu irmão, ouvinte, qual é o seu problema? Conte para Jesus, Ele quer te ouvir, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele está perto de você, em espírito e de verdade. O segredo é crer sem duvidar. Teve um homem, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 1, que recebeu uma visita de um anjo que lhe passou uma mensagem e disse: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Deus te manda dizer por esta mensagem:
a tua oração foi ouvida. Não duvides como Zacarias. Zacarias duvidou e ficou mudo. Muitas pessoas duvidam e ficam mudas. Mas quem crê sem duvidar vai abrir a boca para glorificar a Deus pela grande obra e libertação que Deus fará na sua casa e na sua família. Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.